34 trilhões de dólares. Essa é a dívida atual do governo dos Estados Unidos. Para muitas pessoas, esse número parece apenas mais uma estatística distante. Mas quando tentamos entender o tamanho real dessa quantia, a escala se torna quase absurda. Se alguém gastasse $1 milhão por dia, todos os dias, sem parar, levaria quase 100 mil anos para gastar 34 trilhões de dólares. Esse número é maior do que o tamanho da economia de muitos países. Na verdade, é maior do que o PIB anual da maioria das economias do planeta. Mas o que realmente chama atenção não é apenas o tamanho da dívida, é o fato de que ela continua crescendo todos os dias. Enquanto você assiste a este vídeo, a dívida dos Estados Unidos continua aumentando. Milhões de dólares a cada minuto, bilhões de dólares a cada semana, trilhões acumulados ao longo dos anos. Isso acontece porque o governo americano gasta mais dinheiro do que arrecada. Quando um governo gasta mais do que recebe, ele precisa encontrar uma forma de pagar essa diferença. E é exatamente aí que nasce a dívida pública. O governo pega dinheiro emprestado. Para conseguir esse dinheiro, ele emite títulos. Esses títulos são chamados de títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Na prática, eles funcionam como um grande empréstimo coletivo. Investidores compram esses títulos hoje e o governo promete devolver o dinheiro no futuro. Com juros, esse sistema existe há décadas e por muito tempo funcionou sem grandes preocupações. Isso porque os Estados Unidos possuem algo que poucos países têm: uma economia gigantesca, um enorme poder financeiro, grandes empresas globais, universidades de ponta e um enorme peso político e militar no cenário internacional. Mas existe um fator ainda mais importante. O dólar se tornou a principal moeda do planeta. Grande parte do comércio internacional acontece em dólares. Petróleo é negociado em dólares. Tecnologia é negociada em dólares. Energia é negociada em dólares. Matérias-primas são negociadas em dólares. Isso significa que países do mundo inteiro precisam manter reservas em dólares. Essas reservas, elas funcionam como uma espécie de seguro financeiro. E quando países possuem grandes quantidades de dólares, precisam investir esse dinheiro em algum lugar seguro. Durante décadas, o lugar considerado mais seguro do mundo foi a dívida americana. Por isso, governos estrangeiros compram títulos do Tesouro. Bancos centrais compram títulos do Tesouro. Fundos gigantes compram títulos do Tesouro. Investidores institucionais compram títulos do Tesouro. Esse fluxo constante de investidores permitiu algo extraordinário. Os Estados Unidos conseguiram financiar sua dívida por décadas, sem enfrentar grandes crises de confiança. Mas isso também criou uma consequência. A dívida continuou crescendo, década após década. Durante muito tempo, esse crescimento parecia controlado. Nos anos 1980, a dívida americana era inferior a $1 trilhão. Naquela época, esse número já parecia enorme. Mas nas décadas seguintes, diversos fatores começaram a acelerar o crescimento da dívida. Cortes de impostos, aumento de gastos públicos, crises econômicas, guerras, programas sociais, planos de estímulo financeiro. Cada uma dessas decisões aumentou a necessidade de financiamento do governo. E sempre que o governo precisa financiar novos gastos, ele emite mais dívida ao longo dos anos. O número continuou subindo. 1 trilhão, 5 trilhões, 10 trilhões, 20 trilhões. E agora, mais de 34 trilhões de dólares. Nunca na história moderna, uma economia acumulou uma dívida pública tão grande. Isso levanta uma pergunta que começa a preocupar analistas. Até quando esse modelo pode continuar funcionando? Porque, mesmo que a economia americana seja extremamente poderosa, nenhum sistema financeiro cresce infinitamente sem levantar questionamentos. E é justamente por isso que economistas começaram a analisar algo muito importante. Quem realmente está financiando toda essa dívida? Porque entender quem compra essa dívida é fundamental para entender como todo esse sistema funciona. E é exatamente isso que vamos explorar a seguir. Quando falamos de uma dívida de mais de 34 trilhões de dólares,
Uma pergunta inevitável surge: quem está emprestando todo esse dinheiro para os Estados Unidos? A resposta pode surpreender muita gente, porque não é apenas o governo americano que sustenta esse sistema. Na verdade, uma grande parte da dívida americana é financiada por investidores espalhados pelo mundo inteiro. Parte desses investidores está dentro dos próprios Estados Unidos. Fundos de aposentadoria, fundos de investimento, seguradoras, bancos. Essas instituições precisam investir trilhões de dólares todos os anos. E uma das opções mais seguras, historicamente, sempre foi a dívida do governo americano. Mas a história não para por aí. Uma parte enorme da dívida americana pertence a governos estrangeiros. Países que compram títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Entre os maiores credores estão Japão, China, Reino Unido e vários bancos centrais ao redor do planeta. Isso acontece por um motivo simples: reservas internacionais. Países acumulam reservas em moedas fortes para proteger suas economias. Essas reservas funcionam como um escudo financeiro em momentos de crise. E a moeda mais utilizada nessas reservas é justamente o dólar. Quando um país possui bilhões ou até trilhões de dólares guardados, ele precisa investir esse dinheiro. E durante décadas, o investimento considerado mais seguro foi comprar dívida americana. Isso criou uma dinâmica curiosa na economia global. Enquanto os Estados Unidos emitem dívida, o resto do mundo compra essa dívida. Na prática, isso significa que investidores globais ajudam a financiar o governo americano. Mas existe um detalhe importante nesse sistema: toda dívida tem um custo. Esse custo se chama juros. Quando o governo pega dinheiro emprestado, ele promete devolver esse dinheiro no futuro com uma recompensa para quem emprestou. Essa recompensa são os juros. E quanto maior a dívida, maior tende a ser o pagamento de juros. Durante muitos anos, esse custo foi relativamente controlado, porque as taxas de juros globais estavam muito baixas. Mas nos últimos anos, algo começou a mudar. A inflação global aumentou. Bancos centrais começaram a elevar juros, e isso fez o custo da dívida subir. Hoje, o governo dos Estados Unidos paga centenas de bilhões de dólares por ano, apenas em juros. Dinheiro que não constrói estradas, não financia hospitais, não investe em tecnologia. Esse dinheiro serve apenas para pagar o custo do dinheiro emprestado no passado. Alguns analistas acreditam que, nos próximos anos, o pagamento de juros pode se tornar um dos maiores gastos do governo americano. Maior do que muitos programas sociais, maior do que investimentos em infraestrutura. E possivelmente comparável a partes do orçamento militar. Isso cria um efeito curioso. Quanto maior a dívida, maior precisa ser o pagamento de juros. E quanto maiores os juros, maior tende a ser o crescimento da dívida. É um ciclo. Um ciclo que depende de uma única coisa para continuar funcionando: confiança. Investidores continuam comprando títulos do governo americano porque acreditam que os Estados Unidos sempre pagarão suas dívidas. Enquanto essa confiança existir, o sistema continua funcionando. Mas essa confiança não surge do nada. Ela é sustentada por algo extremamente poderoso: o dólar. A moeda que domina grande parte da economia global. E é exatamente esse fator que ajuda a explicar por que os Estados Unidos conseguem manter uma dívida tão gigantesca. Mas isso também levanta uma pergunta importante: o que aconteceria se um dia o poder do dólar começasse a mudar? Porque se isso acontecer, todo o equilíbrio do sistema financeiro global pode ser afetado. E é exatamente isso que vamos explorar na próxima parte. Existe uma palavra que sustenta boa parte da economia mundial. Confiança parece algo abstrato. Mas no mercado financeiro, confiança vale trilhões. Investidores compram títulos do governo americano por um motivo simples: eles acreditam que os Estados Unidos sempre vão pagar. Essa crença sustenta o sistema. Ela faz bancos comprarem dívida americana. Ela faz fundos comprarem dívida americana. Ela faz governos estrangeiros comprarem dívida americana. Ela faz o mundo inteiro tratar os títulos do Tesouro dos Estados Unidos como um porto seguro. Mas existe um problema. Esse sistema depende de a confiança continuar existindo. E a pergunta que começa a surgir é simples: o que acontece
se essa confiança começar a enfraquecer. Se investidores começarem a achar que o risco aumentou, eles vão exigir algo em troca. Juros mais altos. E esse é o primeiro grande perigo. Se os juros sobem, o custo da dívida sobe junto. Isso significa que o governo americano precisa gastar ainda mais dinheiro apenas para continuar financiando sua própria dívida. E isso cria um ciclo perigoso. Mais dívida, mais juros, mais pressão, mais necessidade de emitir nova dívida. Quanto maior esse ciclo fica, mais difícil ele pode se tornar de controlar. E existe um segundo risco, se parte dos investidores começar a procurar alternativas. A demanda pelos títulos americanos pode enfraquecer. Isso não significa necessariamente um colapso imediato, mas significa algo importante. O governo pode ter que oferecer condições melhores para continuar conseguindo financiamento. Na prática, isso quer dizer pagar mais caro para continuar se endividando. E quando falamos dos Estados Unidos, mesmo pequenas mudanças podem ter impacto gigantesco, porque estamos falando da maior economia do planeta, uma economia que influencia juros globais, mercados globais, moedas globais, comércio global. Se o custo da dívida americana sobe muito, os efeitos podem se espalhar pelo mundo inteiro. Empresas sentem, bancos sentem, mercados sentem, países emergentes sentem. Investidores começam a recalcular riscos, bolsas podem cair, moedas podem oscilar. O crédito pode ficar mais caro e o dinheiro começa a circular com mais medo. Mas existe algo ainda mais importante. Os Estados Unidos não são um país comum. Eles têm uma vantagem que nenhuma outra economia possui na mesma escala. O dólar. O dólar não é apenas a moeda dos Estados Unidos. Ele é a moeda central do sistema financeiro internacional. Grande parte das reservas do mundo está em dólares. Grande parte do comércio global acontece em dólares. Grande parte das transações energéticas acontece em dólares. Isso dá aos Estados Unidos um poder enorme. É justamente esse poder que permite ao país carregar uma dívida gigantesca sem enfrentar o tipo de crise que outros países enfrentariam. Se uma economia menor acumulasse uma dívida nesse nível, poderia entrar em colapso rapidamente. Mas os Estados Unidos operam em outra escala, com outra influência, com outro peso político, com outro peso financeiro. Só que nem mesmo essa vantagem elimina todas as dúvidas, porque até o sistema mais forte do mundo pode começar a mostrar sinais de desgaste. E nos últimos anos, alguns movimentos começaram a chamar a atenção. Países discutindo comércio em outras moedas. Blocos econômicos buscando alternativas. Bancos centrais reduzindo parte de sua exposição. Não é uma mudança total, não é uma ruptura imediata, mas é um sinal de que o mundo está observando. E quando o mundo começa a observar demais um problema, é porque aquele problema deixou de parecer impossível. É por isso que a dívida americana de 34 trilhões de dólares chama tanta atenção, não porque os Estados Unidos estejam prestes a quebrar amanhã, mas porque números gigantescos sempre carregam riscos gigantescos. E porque sistemas muito grandes, quando são pressionados, não afetam apenas um país, afetam o planeta inteiro. No fim das contas, a grande pergunta não é apenas se os Estados Unidos conseguem continuar com essa dívida. A verdadeira pergunta é outra. Até quando o mundo continuará aceitando esse jogo da mesma forma? Porque enquanto houver confiança, o sistema continua funcionando. Enquanto houver demanda por dólar, o sistema continua funcionando. Enquanto investidores acreditarem que os Estados Unidos continuam sendo o centro mais seguro do planeta, o sistema continua funcionando. Mas se algum desses pilares começar a enfraquecer, o impacto pode ser enorme. Não apenas em Washington, não apenas em Wall Street, mas no mundo inteiro. E é por isso que essa dívida não é apenas um número. Ela é um alerta sobre o tamanho do poder americano.